Sempre é legal utilizar a metáfora aqui, né? Sempre que se irradia a luz de uma parte, naquilo que a luz pegar, ela também gera uma sombra. Então, quando nós entendemos qual é o nosso objetivo, a nossa luz do fim do túnel, essa luz ela vai bater nas relações pessoais que a gente tem e vai mostrar onde estão as sombras. Vão surgir técnicas de digitação que você consegue pensar e aparecer a palavra na tela. O estudo das ondas cerebrais vai mudar. Aquário, Mercúrio estão relacionados com a eletricidade. Fala família, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Mudei de escritório de novo. Urano conjunção Júpiter, gente, não tá perdoando ninguém. É mudança para todo lado, é mudança na vida de todo mundo, é gente mudando de casa, é gente mudando de emprego, é gente mudando até de país, é gente mudando de cidade. E eu digo isso não porque os astros estão mostrando, porque de fato muitas pessoas estão relatando ultimamente. Eu também não escapei dessa onda de mudança. O assunto do vídeo é o Ano Novo Astrológico. No dia 20 de março agora, nós vamos começar mais um ano de acordo com a astrologia. Como vocês sabem, dentro da astrologia, o primeiro signo, o signo que carrega as representações do pioneiro, do início, do comandante, é Áries. Então, nós contamos o início do ano astrológico quando o Sol entra no signo de Áries. Período de um novo ciclo extremamente transformador. Isso não só porque Plutão está mudando de signo, mas porque estamos aí com posicionamentos muito marcantes no signo de Áries. Para além do Sol, teremos o nó do norte, teremos Mercúrio e teremos Quirón, praticamente em conjunção durante o ano novo astrológico. E o que tudo isso significa? Mercúrio, pessoal, está relacionado com as técnicas, as habilidades, os meios de informação, a comunicação, como vocês já sabem, decore salteado, está relacionado com as habilidades manuais, está relacionado com o trabalho, as dinâmicas, a organização do dia a dia, está relacionado com a nossa rotina. Então, pessoal, nós conseguimos entender que esse ano vai ser muito transformador no aspecto do trabalho, no aspecto do dia a dia. Então, os impactos sociais que a gente já vem trazendo nos vídeos anteriores, impactos tecnológicos e tudo mais, eles vão pegar principalmente no dia a dia das pessoas. E eu separei aqui algumas coisas para comentar que eu anotei com vocês, para vocês, meu caderninho de anotação. Olha, tem bastante coisa para falar, hein? Seguinte, teremos aí uma abertura consciencial e cognitiva. Como vocês sabem, o nó do norte ele fala do caminho que nós devemos ir para desbravar, para conhecer, para desbloquear novas experiências. E Quirón, ele tem um simbolismo da chave. Então, quando a gente tem uma conjunção Quirón, nó do norte, a gente está falando de aberturas de caminhos. Porém, Quirón, ele é a faca de dois gumes, da mesma forma como o arquétipo de Quirón possibilita uma abertura também para que a gente atravesse essa abertura, essa porta, para que a gente consiga utilizar da maneira correta essa porta, nós temos que atravessá-la. Então, para a gente aproveitar essa energia de abertura de caminhos, de renovação do trabalho, de aberturas no setor profissional, nós devemos encarar obstáculos, nós devemos atravessar barreiras que estavam antes nebulosas. E agora, com Mercúrio fazendo conjunção com esses dois pontos no ano novo astrológico, Mercúrio que fala do nosso raciocínio, da nossa razão, a gente passa a entender quais são essas barreiras, em qual setor da nossa vida essas barreiras se encontram, e a gente começa a entender qual deve ser a nossa ação
para a partir de então poder lapidar os caminhos que a gente quer nutrir para esse ano de 2024. No aspecto coletivo, a gente está falando essa conjunção aí, Mercúrio, Nó do Norte, Quirón em Áries, a gente está falando de novos rumos para as pesquisas e a tecnologia da informação. Isso é uma coisa que a gente já falou muito nos vídeos de Plutão em Aquário. Tem uma playlist aqui no canal só sobre Plutão em Aquário, com 5 vídeos que eu preparei para vocês. Então, quem quiser saber mais, clica aí na playlist, assiste os vídeos também. Então, essa questão de transformação na tecnologia da informação, ela já está sendo mostrada, né, por esse Plutão entrando em Aquário, mas esse aspecto com Mercúrio, que também é o irmão mais novo de Urano, vamos colocar assim, também está mostrando para a gente que haverão mudanças. Haverão mudanças, principalmente na interação. Eu coloco aqui como um dos possíveis títulos para esse vídeo, né? A digitalização das relações. Então, como a gente tem o Nó do Norte ali no signo de Áries, abrindo os caminhos individuais das pessoas, consequentemente, pessoal, quando a gente começa a entender o que a gente precisa desbloquear, o que a gente precisa destravar para abrir os nossos caminhos individuais, a gente resvala nas nossas relações, porque é nesse momento que a gente começa a entender até que ponto certa relação ajuda, até que ponto essa mesma relação atrapalha, e nós começamos a entender quais são as pessoas que nós queremos manter dos nossos lados, que estão alinhadas com os nossos objetivos, com aquilo que a gente quer para o nosso futuro, e começa a colocar ajustes, a colocar limites nas relações. Sempre é legal utilizar a metáfora aqui, né? Sempre que se irradia a luz de uma parte, naquilo que a luz pegar, ela também gera uma sombra. Então, quando nós entendemos qual é o nosso objetivo, a nossa luz do fim do túnel, essa luz ela vai bater nas relações pessoais que a gente tem e vai mostrar onde estão as sombras daquela relação. Olha que legal, né, gente? Então, a partir daí, a gente consegue ter essa consciência mercuriana a respeito de qual caminho devemos seguir e quais as atitudes que a gente deve tomar para colocar limites em relações que, porventura, a gente vê que não estão alinhadas com aquilo que a gente quer. Parece simples, mas não é. Parece simples, mas não é. Falamos também aqui de técnicas manuais em xeque, tá? Então, o Mercúrio está muito relacionado com tudo aquilo que tem a ver com as mãos, que tem a ver com artesanato, com a manipulação das coisas. Então, como a gente está falando de revolução tecnológica, lançamento, digitalização das relações, a gente também consegue compreender por algumas técnicas, algumas profissões, algumas manualidades vão passar por mudanças. Então, algumas profissões aí deixando de existir, outras profissões surgindo, e o trabalho com as mãos vai ser transformado tecnologicamente. Se antes, por exemplo, os nossos ancestrais utilizavam as mãos para arar a terra, para fazer a colheita, para puxar os animais, né, na agricultura, ou se o seu ancestral veio aí de uma realidade mais privilegiada, utilizava as mãos para pegar a xícara de chá, para acender uma vela do candelabro da sala, ou coisas assim, hoje as nossas mãos são utilizadas para digitar mensagens, né? Se antes, para você mandar uma mensagem, você tinha que sentar horas e escrever uma carta, esperar tempo, agora nós estamos com isso na palma da nossa mão, muito mais rápido. E esse ano ele promete acelerar mais ainda esse tipo de coisa. Então, antes, o que nós demorávamos, sei lá, 1 minuto para digitar, agora vão surgir técnicas de digitação que você consegue pensar e aparecer a palavra na tela.
Mas, Micael, como assim? Você vai pensar numa palavra e vai aparecer a palavra na tela do seu celular. A gente está falando sobre tecnologia, é o seguinte: o estudo do cérebro vai mudar. Cada pensamento é uma frequência de onda, é um tipo de sinapse, é uma velocidade diferente que acontece entre as sinapses. Então, gente, o nosso cérebro, ele vai ser estudado durante o ano de 2024. Teremos novas pesquisas reveladoras, arrebatadoras e transformadoras dentro da neurociência. E isso vai abrir possibilidade para as inventividades tecnológicas que vão surgir daí para frente. Então, se o meu celular, eu consigo desenvolver um chip que lê ondas cerebrais, eu consigo pensar numa palavra e ela aparecer digitada na tela do meu celular. Por que não? Essa é uma das coisas que a gente está aqui usando a imaginação, né, a interpretação e a imaginação junto para chegar. Mas dentro dessa linha de estudo do cérebro, muita água vai passar por debaixo da ponte e as nossas manualidades vão passar por uma transformação. Isso no aspecto aqui do celular. Vocês apliquem isso a tudo que a gente utiliza as mãos para fazer. Tudo isso vai passar por uma transformação. A maneira com a qual a gente cozinha, a maneira com a qual a gente abre a porta, a maneira com a qual a gente dirige. Já não temos aí os carros que você não precisa estar com a mão ali dirigindo, né? Então vejam só como são os arquétipos e como eles realmente refletem a realidade, né? Outras coisas, alterações nas dinâmicas do trabalho, tá? Então é óbvio, gente, se vai surgir uma tecnologia aí que você não precisa mais utilizar as mãos para trabalhar, obviamente a dinâmica profissional da pessoa que trabalha ali naquele contexto hipotético vai mudar também, né? Então a relação do trabalho vai mudar. A velocidade com a qual a gente realiza os trabalhos vai mudar. E a tendência é que tudo se acelere mais ainda, porque tanto Mercúrio quanto o signo de Áries são ligados no 220. Posicionamentos são energias que falam de movimento, de velocidade, de dar partida no carro e o carro sair cantando o pneu. Mercúrio em Áries não é brincadeira, é fogo, tá? Então a gente está falando aí que as nossas atividades manuais, profissionais e tecnológicas vão ganhar um tempo de resposta mais rápido, as coisas vão ser feitas com mais velocidade. Estamos falando de surgimento de novas profissões, né? Se por um lado algumas profissões vão ficar obsoletas, por um outro novas profissões vão surgir. A gente fala de Mercúrio em Áries, a gente está falando de manifestações verbais. Então é um aspecto que, por exemplo, para as políticas internacionais não é nada amigável, tá? A vontade do locutor provar que está certo, provar que ele é o primeiro, provar que ele é o líder. Então, isso num contexto de guerra internacional não é nada favorável. E também as pessoas aí com uma postura mais incisiva para tentar provar aquilo que acredita. Isso pode ser muito bom para quem precisa lapidar, né, essa coragem de dizer não. Então, para aquelas pessoas que não conseguem ser verdadeiras na sua fala, não conseguem transparecer exatamente aquilo que estão sentindo, esse Mercúrio em Áries vai ser muito bom, porque vai estimular essas pessoas a serem mais espontâneas, a serem mais verdadeiras. Para quem pratica muito sincericídio, esse ano é um ano para você aprender que isso não é bom. Posicionamentos muito importantes que vão estar falando da nossa vida sentimental, da nossa vida emocional. E quais são esses posicionamentos? Nós teremos, no momento do Ano Novo Astrológico, uma oposição bafônica entre Lua em Leão e Plutão lá no signo de Aquário.
A gente está falando aí de uma tensão, né? Uma tensão de extremos emocionais. É um ano de provação emocional, um ano de catarse emocional. Essa catarse, ela vem com os dois pés nos peitos, ela vem forçando os extremos para que a gente aprenda a ter equilíbrio entre extremos, mas também para que a gente consiga purificar aquilo que está retido. Oposição Lua-Plutão no mapa de pessoas, fala de pessoas, independente do signo da pessoa ou independente do signo no qual está a Lua e o Plutão, tá? Oposição Lua-Plutão fala de uma questão de reter demais ou estourar demais questões relacionadas à emoção. Então, são pessoas que tendem ou a ter reações explosivas ou reter, e aí tem uma reação explosiva, a gota d'água ali, a bomba nuclear explodindo. É um ano para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. É um ano para a gente se conhecer, entender que temos sentimentos negativos, temos sentimentos positivos, não adianta negá-los, não adianta anulá-los, adianta a gente entender como eles são, exatamente do jeito que eles são, porque aí a gente ganha o poder de protagonizar a mudança que a gente quer. Entender da onde que vem o gatilho e Plutão, Lua, estão relacionados aí com figuras da família, tá? A Lua principalmente. Então nós estamos falando de um ano em que a nossa noção do que é família, do que é harmonia familiar e do que é apoio familiar vão passar por mudanças de perspectivas. Então, antes, o que era moralmente correto, o que era um núcleo familiar tradicional, opa, isso vai passar por uma revisão. Por que uma família não pode ser duas moças e uma criança? Por que uma família não pode ser dois moços e uma criança? Certo? Por que uma família não pode ser uma pessoa e um bichinho? Qual é o problema? Certo? Isso são questionamentos pessoais, que eu tenho muito aquário no meu mapa. Porém, gente, isso vai ser mexido a nível mundial, tá? E vai ser meio que na base do forceps. A humanidade vai ser acordada na base do berro, tá? Porque o que vai engatilhar essas reflexões e essas mudanças de noção a respeito, né, do que é moral e bons costumes e tudo mais? Justamente algumas catástrofes aí que estão previstas para esse ano, né, que vão fazer com que uma parcela aí da humanidade perceba que a maneira com a qual a gente está se relacionando, a maneira com a qual a gente está tratando o nosso planeta, a natureza, a maneira com a qual a gente está idealizando as nossas relações, principalmente as familiares, não está ajudando ninguém. Muitas noções do politicamente correto, da moral e dos bons costumes vão passar por questionamentos, e isso vem através da metamorfose, da catarse emocional que a humanidade vai passar no ano de 2024 em decorrência de desastres e algumas catástrofes que já estão acontecendo, principalmente na faixa de Gaza, tá? Olha só, retenção emocional. Os nós emocionais serão tensionados e levados ao extremo para que haja uma purificação e catarse das más águas. Então, aquilo que te incomoda, aquilo que te deixa bolado, aquilo que te deixa triste, ele vai ser elevado a 10ª para que você se incomode muito com aquilo a ponto de você fazer alguma coisa para mudar a situação. Né, daquelas coisas que a gente vive aqui e agora, e a gente só vai entender por que aquele perrengue foi necessário depois de uns anos. Muitas das coisas da vida são assim, que venham a chacoalhar nosso emocional, porém, vem chacoalhar por quê? Porque vai ser melhor se isso acontecer. E com esses aspectos de Lua, oposição Plutão,
A gente vai estar lá com a Vênus no signo de Peixes, a gente vai estar lá com o Saturno no signo de Peixes e Netuno, coloco aqui, compreensão das próprias emoções, avanços medicinais e espirituais. A medicina pode transcender o corpo. Isso que eu estou falando aqui é muito sério. E se vocês viram aí, uma das últimas decisões do SUS, o SUS incluiu limpezas espirituais de terreiros de matriz africana, Umbanda, Candomblé, etc. Eu sei que tem gente que fala que Umbanda não é de matriz africana, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, todas essas pessoas, todas essas práticas espirituais foram reconhecidas pelo SUS como complementares no auxílio do tratamento da saúde. Isso é um avanço fenomenal. Espiritualidade não é só a vela, não é o incenso, não é a espada de São Jorge, não é a guia, não é a oferenda. Não, espiritualidade é o sentimento, espiritualidade são as intenções, espiritualidade são os nossos pensamentos, espiritualidade é tudo aquilo que não é material e é aquilo que é material também, porque as coisas só se materializam quando elas surgem primeiro no plano mental. Nós só verbalizamos o que nós pensamos, nós só criamos o que nós pensamos, nós só fazemos o que nós antes pensamos. E esse movimento dentro da espiritualidade e unindo a saúde espiritual, as medicinas alternativas, complementares, passando a ser entendidas como medicina, né? Porque a medicina ocidental, a medicina chinesa, a medicina, todas têm resultado. Experimente, se você duvida, experimente. Todas têm resultado. Então, por que não chamar de medicina? A medicina vai passar por uma transformação muito bonita no ano de 2024. Muito bonita. Eu acho, e essa é uma coisa que eu estou falando já há bastante tempo, no meio de um cenário de guerra, de destruição, de morte, de fome, de holocausto 2.0, pelo menos isso vai ser algo bonito de ver, né? Os avanços dentro da medicina que a gente vai ter, tá? Isso vai salvar a vida de muita gente, isso vai melhorar a qualidade de vida de muita gente, tá? E isso vai impactar também a academia, a ciência, com certeza, né? Gostem os céticos ou não. E isso também se dá por conta daquilo que a gente falou, dos estudos das ondas cerebrais, gente. Então, a gente vai começar a perceber que eu consigo prevenir determinada doença se eu cuidar da minha mente. A gente vai conseguir achar tratamentos e curas para doenças do corpo através da mente. Por exemplo, já pensou se os médicos inventam aí um diapasão mental para você afinar a sua mente? Já pensaram nisso? E aí eu consigo prevenir doenças, eu consigo tratar doenças, olha só, que bacana, né? E isso a gente está brincando aqui com a interpretação e a imaginação. Então, gente, esses estudos das ondas cerebrais, eles prometem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, tá bom? Isso vai ser muito bonito de ver. Agora, para finalizar, uma outra coisa que me chamou muito a atenção no mapa do Ano Novo Astrológico foram 2 posicionamentos que a gente vai ter lá em Virgem e também contam uma história muito bonita pra gente. O asteroide Juno e Lilith em conjunção no signo de Virgem, tá? E tanto Juno quanto Lilith na mitologia, no arquétipo, no simbolismo, representam o feminino. Juno seria aí uma Vênus mais madura, tá? Então a gente pode pensar a Vênus como a deusa do amor, do afeto, da riqueza, do ouro. E aí a Juno é uma Vênus que já aprendeu a lidar com a materialidade, com o ouro em equilíbrio. É uma Vênus que já entendeu o que é o amor, o que é uma relação equilibrada, né?
E a Lilith, pessoal, ela fala do feminino que é reprimido, né? Então a Lilith, ela fala das vontades femininas que elas são reprimidas pelos tabus, pelo senso comum, por toda essa falsa moral e bons costumes que a gente vê por aí. Todo esse verniz social, ela tá aí para amadurecer a luta feminina, a busca por direitos femininos. Então isso fala aí de uma limpeza e um crescimento, tá, dos movimentos feministas, novos direitos, realmente um novo patamar para o engajamento da luta feminista. E por outro lado, a Lilith também fomentando, questionando essas normas virginianas que são impostas, né? Porque, por exemplo, adianta uma mulher sentar de pernas cruzadas, mas ela dá o golpe do baú no marido? Então, assim, ela tem todo o comportamento, a etiqueta para aparentar, mas a atitude dessa pessoa não condiz com a moral e bons costumes, não é? Então, assim, o que adianta a pessoa arrasar na etiqueta se na hora de agir ela não tem essa mesma cautela, essa mesma preocupação? Então, a gente vai começar a ver algumas mulheres, algumas figuras femininas colocando isso em um novo patamar de discussão, tá? Isso vai ser bonito de ver, né? Porque a gente estamos em 2024 e ainda existe feminicídio. Estamos em 2024 e ainda tem mulher competindo com a outra por causa de homem, né? Então, assim, nós precisamos entender que a mudança, ela parte de dentro para fora. Não é só falar sobre a violência, sobre o feminicídio. Eu preciso denunciar o agressor. Eu preciso procurar os meus direitos. Então, se você sofre violência doméstica na sua casa, denuncia. E tem uma frase, porque aí muitas mulheres podem pensar assim, mas Micael, eu estou numa situação de dependência financeira, emocional, não sei o quê. Tem uma frase dentro das macumbas, dá o passo que Exu dá o chão. Dê o primeiro passo. Que a espiritualidade, ela vai te ajudar a se libertar dessa situação. Né? Pensa assim, teus guias espirituais estão vendo que você está passando por uma situação de violência. Então, se você der o primeiro passo, eles vão te ajudar. Só que quem tem que dar o primeiro passo é a pessoa. Esse posicionamento de Juno e Lilith em Virgem, a gente está falando de muitas pessoas femininas, mulheres, cis, trans, não me interessa, mulheres, tá? Tomando consciência de qual é o papel dentro da luta. Isso é muito importante, tá bom? Gente, isso é um pouco sobre o mapa do Ano Novo Astrológico. Eu desejo a vocês um excelente Ano Novo, que todas as deidades e as divindades universais e cósmicas abram a nossa mente, o nosso coração, para que a gente saiba ter condições emocionais de superar os obstáculos que a gente precisa para que todos os nossos caminhos sejam abertos, certo? E assim seja. Um beijo e até a próxima. Me segue nas redes sociais, @Micael7Astros. Também tem o Instagram do Núcleo. Eu sou dirigente espiritual de um núcleo espiritualista, universalista, Núcleo Jacó Iago. Segue. Se quiser ver um pouco mais da minha vida pessoal, tem o meu Instagram pessoal, @mano_metralha. Um beijo e até a próxima!